Olha, Helenion Kalima, seja bem-vindo ao Antenaf, onde as palavras dançam como folhas ao vento em La Flórida e cada verso é um eco de canções antigas de Arda. Espero que hoje nossa conversa seja guiada pela poesia e pela beleza dos antigos sábios do Zelda. E hoje a gente vai começar uma série sobre música, sobre um álbum da banda alemã Blind Guardian, denominado Nightfall on Middle-earth, um disco conceitual que segue os acontecimentos, ou parte dos acontecimentos do Silmarillion publicado. Eu confesso que eu não sou o maior fã ou conhecedor desse espectro musical que é o metal, né? Provavelmente eu tive algum contato com isso na adolescência, mas eu segui necessariamente ouvindo esse estilo de música, mas eu tenho contato com Nightfall on Middle-earth por conta do Tolkien, por conta do Silmarillion, e confesso que é um álbum que me atrai muito, que logo na primeira vez que eu escuto, que geralmente em estilos que a gente não está acostumado não é comum, me pega muito, né? Tanto de um ponto de vista lírico, da forma como que o álbum conceitual é construído em termos de estrutura narrativa, né? Do ponto de vista que é dado para contar uma história que a gente já conhece, que é o Silmarillion, e também em termos musicais, né? Apesar, eu digo apesar, por conta de não ser um estilo que eu consumo muito, né? Mas apesar de ser um power metal, apesar de ser algo orquestrado nesse sentido, me fez logo de primeira gostar muito da estrutura estética desse trabalho, bem como a estrutura lírica. E dessa forma, por ter um ponto de vista específico, uma leitura, uma releitura conceitual sobre o Silmarillion, ele vai ter muitas nuances e muitas reflexões que vai exigir da gente uma série faixa a faixa. Inclusive, hoje a gente não fala necessariamente de uma música, mas de um interlúdio, primeiro faixa do disco, um primeiro interlúdio, que já dá muito pano para manga, certas discussões, certas reflexões. Mas antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo se você também gosta da estrutura, da narrativa e da filosofia em Tolkien, em todo o legendário. Peça força e agora vamos lá. Eu acho que antes de começar propriamente nas faixas, né, ou melhor, na faixa que a gente vai trabalhar hoje, é importante, como sendo um primeiro vídeo, uma pequena introdução, uma vez que o Nightfall in Middle-earth é um disco de 1998, do Blind Guardian, e que acaba sendo tomado como um marco na discografia da banda, mas também na história do metal conceitual. Quando a gente vai procurar sobre esse álbum, a gente sempre encontra um termo, um dos álbuns mais ambiciosos do gênero, né? Ele vai misturar essa música, essa fusão, né, de uma música épica, pesada, literatura mítica, uma narrativa dramatizada com muitos interlúdios. É o primeiro álbum conceitual da banda, né? Outros viriam depois, para além de Tolkien, mas esse é um álbum conceitual da obra Silmarillion. E dentro dessa narrativa, ela leva em consideração os eventos do Silmarillion, mas, como a gente falou na introdução, o vídeo é uma versão. É interessante porque, se de um lado o Silmarillion trabalha a Primeira Era na Terra-média, né, ainda com a presença de Beleriand, pela visão dos elfos, o disco Nightfall in Middle-earth, ele trabalha com uma visão mais específica do que o elfocentrismo do Silmarillion, né? Nesse caso, por ser um álbum musical, tudo leva a crer que esse disco parte do ponto de vista de Maglor, filho de Fëanor. O Maglor, esse elfo, filho de Fëanor, um bardo, um poeta ligado às suas estruturas musicais, né, à sua poesia, de forma que, assim como o Silmarillion, é a visão dele, ele estando ou não nos eventos, mas aparentemente ele musicando, transformando em poesia esses eventos selecionados, né? Ou seja, aqui a gente vai ter a visão de um artista musical inserido dentro do contexto primordial da Silmarillion, né? Maglor, como filho de Fëanor, faz o juramento a Silmarils, fica atrelado a essa maldição dos Noldor, e esse disco, então, parece trabalhar musicalmente com ponto de vista de Maglor. Porém, é interessante perceber também que o disco ele vai ter
uma estrutura narrativa também, formada por vários interlúdios, né? Que vai ajudar a contar a história. O interessante é que, até como uma peça musical, uma estrutura estética do disco, ele não leva em consideração necessariamente a ordem dos capítulos do Silmarillion. Ele parece apresentar, de fato, uma estrutura independente sobre a visão dos eventos de Silmarillion. É por isso que essa alegoria interessante do Maglor é, contando e cantando a sua poesia sobre os eventos que eles ali estão reconhecidos, né? Eu vou colocar na tela aqui para vocês. Pode ser que fique difícil de ver, mas qualquer coisa eu deixo para baixar essa imagem, né? Aqui a gente teria uma comparação entre as faixas do disco e os capítulos, né? Tanto em ordem cronológica, os capítulos do Quenta Silmarillion. Lembrando que se trata do Quenta Silmarillion, não da obra completa do Silmarillion. Não se vai ter diretamente, só de forma adjacente, o Ainulindale, né? Valar Quenta e tampouco os eventos da Segunda Era, que estão presentes no Silmarillion publicado. Então aqui leva em consideração apenas os eventos do Quenta Silmarillion, aqui os capítulos do Silmarillion em ordem cronológica e as músicas do disco representando em que momento elas tiram suas informações, né? Em que momento desses capítulos elas estão cantando. Como vocês podem perceber, uma boa parte das faixas se concentra no capítulo da Fuga dos Noldor, né? Tendo também uma boa apreciação ali do meio para o final, né? Na ruína de Beleriand, das Nirnaeth Arneodiad, né? E de alguma forma os eventos de Beren e Lúthien sendo bem referenciados, a queda de Gondolin, né? A ruína de Doriath, mas principalmente a fuga dos Noldor, que nos traz uma estrutura bem interessante, porque se o disco é o ponto de vista do Maglor, a ideia dessa maldição carregada pelos Noldor vai ser trazida de forma muito forte no disco, né? E já começando fora dessa introdução, mas ainda nessa introdução, a primeira faixa chamada no disco de War of Wrath, a Guerra da Ira, ela já vai ter uma estrutura interessante sobre a cronologia, porque essa faixa começa se relacionando com o último capítulo do Quenta Silmarillion, né? A viagem de Erendil e a Guerra da Ira, fazendo certa referência, de uma certa forma, ao capítulo primeiro do Princípio dos Dias, ou seja, vai ter referência tanto ao primeiro quanto ao último, mas temporalmente esse audiodrama trazido nesse primeiro interlúdio acontece no fim da Guerra da Ira, ou seja, o disco começa do último evento para se retornar nos eventos iniciais. Claro que por se tratar do primeiro vídeo, essa contextualização longa foi necessária. E para mim também não é muito anormal que seja longo. Mas sendo assim, vamos direto então à faixa 1 do disco Nightfall in Middle-earth, War of Wrath. The field is lost. Everything is lost. The Black One has fallen from the sky and the towers. Essa primeira faixa, War of Wrath, ela vai começar dramatizando, né, um audiodrama que vai apresentar sons de uma batalha representando a Guerra da Ira, que está presente no último capítulo do Quenta Silmarillion, que é a viagem de Eärendil e a Guerra da Ira. Para quem não conhece ou por algum motivo não leu o Silmarillion, eu posso dar inicialmente uma contextualização rápida para que você que tem interesse nisso possa se situar. Assim fez-se o fim do poder de Angband do Norte, e o reino maligno agora era nada, e das fundas prisões uma multidão de escravos saiu, para além de toda esperança, à luz do dia, e contemplaram o mundo que estava mudado. Essa é uma passagem do capítulo da viagem de Eärendil da Guerra da Ira que deixa claro pra gente a ideia de que esse capítulo vai trazer a resolução, a queda desse Valar caído chamado Melkor e denominado como Morgoth, dando fim aos eventos da Primeira Era. Essa batalha, no caso, acontece no momento que a Terra-média estava mergulhada nas sombras de Morgoth, né, o primeiro Senhor do Escuro, um Valar que reinava com tirania dentro da sua fortaleza, chamada Angband, maculando Arda, maculando a Terra-média, pervertendo
a natureza e os seres vivos. Naquele momento, ainda possuía duas das Silmarils, né? Joias sagradas que continham a luz das duas árvores de Valinor. Joias essas que representavam, né, essa beleza, essa estética pura e na coroa de Morgoth representava um símbolo de blasfêmia, né? Um símbolo de perversão do belo e do poder. Durante a Primeira Era, as guerras, as batalhas, as tragédias assolaram os elfos da Terra-média e também os homens. Porém, um raio de esperança surge quando o Eärendil, que após esse momento seria conhecido como meio-elfo, e para quem não sabe, pai de Elrond, que aparece em Senhor dos Anéis e no Hobbit, ele desafia a proibição dos Valar e navega até as Terras Imortais, né, até Valinor, implorando para que os Valar intervissem para salvar os povos livres da Terra-média. Em resumo, os Valar, comovidos pela súplica, pelo esforço de Eärendil, reúnem os seus exércitos em Valinor, contando eles com os Vanyar e com os Noldor, que permaneciam em Aman, e também os Maia. E eles vão cruzar o Grande Mar dos navios dos Teleri, iniciando a Guerra da Ira. Para você que não conhece esses povos, essas raças, esses nomes, né? Vanyar, Noldor, Maiar, os Teleri, os locais, né? Valinor, Aman. Espero que em breve a gente possa aprofundar nesses temas em outro momento, só que agora a gente vai pressupor alguns conteúdos, né? Com isso, durante 42 anos, essas forças enfrentaram as legiões de Morgoth. A guerra vai culminar com a chegada de Arendil num barco voador, com uma Silmaril que ele possuía, e Arendil chega dessa forma, com esse barco, com essa Silmaril, e enfrenta Ancalagon, um dragão, o mais poderoso dos dragões de Morgoth, um dragão alado. Depois dessa batalha épica, Ancalagon é derrotado. Ele cai destruindo as Tangorodrim, né, as torres da Tangorodrim, né, de Angband, que é o que representa o poder de Morgoth, e Morgoth é capturado e banido para sempre do mundo, né? Mas essa vitória teve um preço alto, né? Beleriand, toda uma região da Terra-média, a qual era dominada pelos elfos e onde ocorrem os conflitos, foi devastada e submersa pelo mar, alterando para sempre a geografia da Terra-média. Essa guerra, a Guerra da Ira, marca o fim da Primeira Era e encerra uma época de lutas e sofrimentos e também heroísmo, né, e esperança. É nesse momento cataclísmico que começa o Nightfall em Middle-earth, a representação dessa batalha inicial, e culminando num diálogo entre Sauron, o servo, comandante intelectual de Morgoth, e o próprio Morgoth Melkor. The field is lost. Everything is lost. O campo, né? O campo de batalha está perdido, tudo está perdido, né? The field is lost, everything is lost. Esse lamento inicial é reconhecido como o colapso final de Angband, né? Na fortaleza, isso ainda dentro da fortaleza de Morgoth, em que essa frase, esse lamento é exclamado por Sauron, comandante de Morgoth nesse momento, indicando que o exército de Valinor, liderado por Eonwë, destruiu as suas principais forças e principalmente que Eärendil derruba Ancalagon. Há um reconhecimento da derrota nesse primeiro momento, há um tom apocalíptico aqui e a primeira frase já indica essa grandeza do fim de uma era. The Black One has fallen from the sky, the towers in ruins lie. A afirmação aqui é muito clara, né? O negro, The Black One, caiu do céu e as torres foram arruinadas, né? E as torres caíram junto, né? Aqui, queda de Ancalagon tem muita representatividade dentro dessa estrutura. Essa frase, essa utilização dessa frase, a revelação da derrota pela queda de Ancalagon negro, o dragão, durante a Guerra da Ira, vai ter uma simbologia muito interessante. A frase Sauron afirma para Morgoth que Ancalagon cai e destrói a fortaleza, né, as torres da Tangorodrim, pela queda do seu corpo.
Perceba que Ancalagon aqui é descrito como o maior e mais poderoso dos dragões criados por Morgoth, e ele é liberado durante a Guerra da Ira como a última e mais terrível arma de Morgoth contra os Valar. A queda dele marca o fim do domínio, marca o fim do domínio de Morgoth e a destruição da sua fortaleza. Essa batalha que leva Ancalagon a cair pode ser vista como uma representação de um conflito da queda do mal. A queda aqui, ela tem não só um sentido literal, né, da queda do dragão e a destruição da fortaleza, mas também a ideia angelical caída, a ideia da derrota do anjo caído, na representação de Melkor, esse espírito do anjo caído representado em Ancalagon, né, esse símbolo do caos da destruição, símbolo prático do caos da destruição, caindo e destruindo suas forças. É claro aqui uma referência, é muito provável aqui uma referência descrita no livro de Apocalipse, né, em que o arcanjo Miguel enfrenta e derrota o dragão símbolo de Satanás, né? A simbologia do dragão como poder prático, como poder externo do mal, né, como a violência não simbólica, né, como a violência prática do mal, caindo sobre as mãos de um ser divino, e aqui vai ser representado pela luz, né, pelo Earendil, é muito interessante, porque vejam, a batalha ocorre quando o Earendil chega e enfrenta esse poder prático, esse poder da violência prática, que é Ancalagon, essa sombra por meio dos símbolos de luz e esperança, né? A luz é um tema recorrente na obra do Tolkien, né? Que vai correr envolto da ideia da beleza e da divina esperança, né? Earendil carrega a Silmaril que vai representar a luz das árvores de Valinor, né? Que vai ser preservada, essa luz edênica, essa memória, né? Essa memória da glória, essa memória do Éden, que é preservada, né, uma luz interna da imagem e semelhança de Deus, né, toda aquela estrutura, que vai ser preservada aqui dentro de uma joia, né, a figura da joia lapidada da humanidade, do material e não do espiritual, né, mas o espírito presente no material. E essa joia vai chegar a Earendil, que quando consegue autorização dos deuses, né, dos anjos, né, dos Valar, para poder ter o exército levado até a Terra-média, ela vai ser preservada nos céus e vai emanar, né? Earendil vai ser conhecido, vai ser entendido posteriormente a isso como a estrela vespertina, né? A estrela da manhã, que sempre pode ser vista, e essa luz vai acabar servindo como um lembrete constante da presença do bem, né? Porque, veja, a estrutura do fim da Primeira Era parecia denotar que a sombra, que o mal de Melkor, tinha vencido, tinha se estabelecido sobre todas as pessoas, mas é a luz, é a esperança da luz carregada pela Silmaril forjada em Earendil, no céu, que vai derrotar primeiramente a violência física, primeiramente a violência prática. Então a primeira queda da violência, ela vem da prática, a primeira queda da violência, ela vem do visual. É interessante isso porque aqui a gente tem uma ideia de um complexo opositório, né? Normalmente o bem é simbólico, o bem é luz, o bem ele não é tão materializado quanto a violência, que também vão ter as suas estruturas colocadas no sentido simbólico, mas o mal, a escuridão, ele vai vir primeiramente perceptível na estrutura prática. Eu reconheço que o Earendil é a estrela vespertina, é a representação do bem, graças à representação da violência prática de Ancalagon. A figura de Earendil é uma figura desde muito cedo trabalhada por Tolkien, né? É muito provável, e inclusive é falado em algumas cartas, né, um verso, né, com uma tradução aproximada com Salve e Earendel, o mais brilhante dos anjos, enviado ao homem sobre a terra, um poema chamado Christ, e apresenta esse personagem Earendel
como uma figura alegórica que pode representar Cristo, como também pode representar a estrela da manhã, né, a estrela vespertina, o arauto da salvação, da espiritualidade, né? Esse poema vai levar a Apocalipse 22:16, né? Que Cristo vai ser chamado da brilhante estrela da manhã, né? A brilhante estrela vespertina. Aqui a gente vai, esse poema épico medieval, essa figura qual vai ser inspirada ao Earendil posteriormente para ser usado no Silmarillion, né? Earendil como uma figura alegórica e simbólica, ligada à figura cristóica e descrito como uma luz radiante que traz a salvação dos homens pela esperança, pela luz, o sol da justiça, né, o anjo da anunciação contra essa estrutura do mal físico no Apocalipse, né? Earendel vem provavelmente da ideia das palavras mar, oceano, né? O Ear, né? E o Endel, mensageiro, viajante, e que vai se comunicar demais com esse personagem do Silmarillion, que é o Eärendil, né? O Tolkien era filólogo, né? Católico, e certamente se impressiona com essa passagem. É, esse nome é Arendelle, que acabou fazendo ele criar uma figura mítica muito parecida, né? Esse marinheiro imortal chamado Eärendil, né? Vamos dizer que pode ser uma própria versão mitopoética dessa entidade angelical. Sendo assim, acaba sendo uma construção teológica poética que Tolkien empresta, né? Como nessa obra há uma referência cristóica, mas não diretamente deve ser lida como, né, Eärendil como uma figura cristóica, né, mas sim uma construção de uma mitologia dentro dessa mitologia, né? The enemy is within, everywhere, and with him the light. Soon they will be here. Go now, my lord, while there is time. There are places below. Aqui Sauron encerra sua parte no diálogo, aconselhando Morgoth, né? Ele indica, né, que o inimigo já está dentro das fortalezas, né? Já se apossou do domínio da guerra, e com eles está a luz. Logo, eles estarão aqui, né? É interessante porque o termo enemy is within, né, o inimigo dentro, né, ele pode ser interpretado aqui como um avanço espiritual dos Valar, né, justamente pela questão de Sauron afirmar que com eles está a luz. Ou seja, essa luz, de um lado, são as hostes de Am, né, que se aproximarem, e a luz no próprio Eärendil, né, com a força da memória edênica, né, como a gente referenciou um pouco mais atrás, né, da memória do bem por meio da luz, sendo carregada por Eärendil. Essa luz que vai ser tomada, que logo estará aqui, é uma luz de purificação. Se a força física de Melkor foi derrotada, ou seja, se a violência material vem sendo derrotada, o que resta é a violência simbólica do mal tomado, né? Que é a violência mais perigosa, porque ela faz permanecer a ideia de violência, né? É interessante porque acaba havendo uma ironia, né? A luz, que Tolkien é o símbolo do bem e da verdade, é trazida à força pela guerra, né? Essa é uma reflexão interessante, né? O medo de Sauron e a apreensão de Morgoth é pela força. A força está trazendo a luz. Até esse momento, a gente parece que entende que a ideia de Eru, o único, é a ideia do livre-arbítrio, né? A ideia é que as coisas aconteçam. Mas quando o mal toma conta, a escuridão toma conta, foi necessário se trazer a força, arrombar as portas da Tangorodrim pela força do próprio mal e fazer com que a luz entrasse, né? E Sauron continua, né? Ele aconselha Melkor, né? Ele fala para Melkor ir, né? Go now, my lord. Why does it time, né? É interessante que ele está falando que enquanto há tempo é pro Morgoth ir embora, né? Ele indica que tem lugares abaixo deles, né? Que ele conhece, etc. Para fugir, né? Um servo que adverte o seu mestre, né? Isso vai ser muito interessante porque é um detalhe em que o Sauron parece já
despertar sobre a ausência, sobre a vacância do líder, né? Porque o mal representado em Tolkien vai ter essa estrutura, né? Ainda que você tenha domínio sobre os outros, ainda que você tenha poder sobre, né, uma soberania estruturada, né, a vacância desse poder sobre deve se locupletar com outro poder. E aqui parece que Sauron já tem essa noção, ele já começa por meio da fala, porque a grande questão de diferenciação entre Sauron e Melkor, né, Melkor como um Valar, como um ser superior, né, como um anjo, e Sauron como um ser um pouco menor, né? A prevalência do Sauron é porque ele não faz por meio só da violência física, mas a violência simbólica, a violência discursiva é seu maior aliado, né? E parece que ele já começa a ensaiar essa manipulação discursiva, esse mal, essas trevas discursivas com o próprio Morgoth, né? É, ele adverte o seu mestre, indica esses lugares, né? Que podem se referir aos esconderijos ocultos de Morgoth, né? É, ou até a concepção que o Morgoth vai ser jogado no vazio dos portões do mundo, ou seja, é, advertindo a possibilidade dessa ausência, né? Mas o mais interessante aqui é que Sauron aparece como servo leal, mas já vislumbra a queda do mestre, né? E talvez sua própria ascensão, né, o prenúncio do que vai vir para o futuro na dominação da Segunda Era, né? Como o mal, ele não é fiel, né? A fidelidade vem pelo medo e caso haja queda, vai haver essa tomada. E é interessante porque vem a primeira frase do Morgoth, né? Que fala, and you know them too, você também os conhece, né? Indicando algo como ao Sauron, uma primeira desconfiança a essa frase do Sauron, né? Ou seja, aparece aí, o Melkor já aparentemente entendendo que o seu servo mais fiel talvez queira essa ideia, e talvez por prudência do mal, né? Ele liberta o Sauron, né? I release the eagle, né? Ele liberta o Sauron, fala para ela ir e termina com você foi meu servo e eu vou estar com você para sempre. Ou seja, se Sauron ameaça veladamente pelo discurso, né, já já querendo, já desejando, né, já maliciando o lugar do Senhor Escuro, Morgoth o amaldiçoa, dizendo que a presença dele, ele é o criador dessa presença, tem uma inversão dramática, né? Você consegue perceber, né? Essa linha I release thee vai soar como um adeus, mas imediatamente é desmentida com My servant, you will be for all time. Para sempre você vai ser meu servo. É provável que é interessante que ao mesmo tempo que o Morgoth fala isso para o Sauron, ou seja, falando que ele não vai se livrar do destino do mal, também há uma probabilidade aqui de um eco que é o próprio a voz do Eonwë, né, o arauto dos Valar, declarando ao Melkor, né, que ele jamais vai ser livre. Ou seja, alternativamente Morgoth a Sauron e alternativamente Melkor a Eru Ilúvatar, né? Ele nunca vai ser livre por conta dessa tomada da sua malícia, da maldade, né? Se for Morgoth, isso marca o elo indissolúvel entre Morgoth e Sauron, e Sauron permanecerá à sua sombra, e ao mesmo tempo é um foreshadowing de Melkor também vai estar à sombra do Deus único. Né? E termina com Sauron falando As you command, né? Como você quiser, meu rei, my king, né? Ele ainda reconhece Morgoth como rei, né? Contudo, essa submissão vai contradizer o destino que ele mesmo escolhe, né? Fugir, recusar o perdão dos Valar, ou seja, contradiz, mas não, né? Porque ao recusar esse perdão por medo, ele é dominado pelas forças simbólicas, né? Pela violência simbólica do mal e permanece nessa violência simbólica, né? Aqui vai começar a transição de Sauron de servo para senhor, né? Né? Essa ideia da autonomia do mal. É autônoma, né? Que mais tarde vai se encarnar num anel, né? Mas ao mesmo tempo ainda permanece sobre a mácula de Arda, né? A sombra material da violência de Melkor e a sombra simbólica da violência de Melkor.
I had a part in everything. Twice I destroyed the light and twice I failed. I left ruin behind me when I returned, but I also carried ruin with me. Aqui a gente começa um monólogo solitário desse anjo caído à beira da derrota, né? Melkor, Morgoth, né? Que vai dizer que ele tinha parte em tudo, né? Esse Valar ousou, né? Que ousou a vontade da criação, né? Porque a criação toda partiria do Deus único, né? E ele ousa a vontade da criação. Ele se revolta com a limitação, né? Que é algo muito atraente, que vai se relacionar diretamente com os homens, principalmente na Segunda Era, né? Esse inconformismo com as suas limitações, vai se colocar como alguém que tinha parte em tudo, e de fato tinha, porque a escuridão, o mal, esse mal simbólico e o mal físico vieram a partir da parte do que ele fez, né? A Arda maculada, né? O peso daquilo que ele colocou sobre a escuridão, né? O uso da escuridão, né? E ele completa dizendo que 2 vezes ele destruiu a luz, mas 2 vezes ele falhou, né? Essa parte vai falar da luz destruída porque vai se referir a 2 grandes crimes. Que primeiro ele destrói Ilúin e Ormal, né? As 2 lâmpadas, né? Que iluminavam a Terra e que iluminavam a Arda. E posteriormente, com o auxílio da Ungoliant, ele vai destruir as árvores, que são a representação máxima, né? Enquanto você tinha as lâmpadas, né, representando a temporariedade da luz, mas a esperança da luz, finalmente vem o trabalho único e impossível de se reproduzir, que são as 2 árvores, né? Telperion e Laurelin, que vão representar a bondade em si, né, a figura do bem, e o crime da destruição dessas árvores para poder finalmente fazer com que na primeira destruição das lâmpadas a potência da violência simbólica e na destruição das árvores não mais a potência, mas a prática do mal. É uma confissão sem arrependimento. Ele participa da ruína do mundo, e esse é o legado dele. Mas ele reconhece seu fracasso, não como redenção, mas como uma oportunidade de partida. Ou seja, o bem, ele não existe em Melkor, né? A pureza de... Isso vai ser interessante porque a dúvida sobre o bem e o mal vai recair sobre Sauron, posterior à Guerra da Ira. Ele vai optar pela malícia, ele vai optar pela vaidade, ele vai optar é, pela cobiça, mas existia no começo a bondade ainda em Sauron. Diferente de Melkor, que a partir do seu ato, que de fato ele tinha parte, né? Ele participa ativamente, ele é a ruína do mundo, não vai ter arrependimento, né? Ele perdeu a oportunidade. Ou seja, é uma frustração. Ele afirma, né? I left ruin behind me when I return. Né? No que ele passava, ele deixava a ruína é, a ruína para trás, né? Isso me lembra muito porque existe toda uma relação importante de, no legendário de Tolkien, que é esse mal no progresso, na industrialização, na cobiça do desenvolvimento, né? Isso me lembra muito tanto o quadro de Paul Klee, quanto a primeira tese do conceito de história do Walter Benjamin, mas que vai analisar esse quadro, né, do Paul Klee, o Ângelos Novos, que vai colocar essa figura de um anjo, né, olhando para trás, o anjo do progresso, e percebendo o que fica para trás, né, o que ficou para trás dele é a destruição, é a ruína, né, ele vai encarar a catástrofe do progresso, né? Então essa fala que eu deixei a ruína por onde eu passei, né, por onde eu retornei, é, me representa muito essa ideia já do que da cobiça material de Melkor, né? O mal ele se apresenta como violência, o mal se apresenta como mal simbólico, mas ele se apresenta na cobiça do progresso, ele se apresenta ao instituir a vontade pelo poder, né? A vontade pelo poder que está muito relacionado com essa ideia do progresso.
né? Só que também ele vai completar ele vai completar dizendo But I also carried ruin with me, né? Mas eu também trouxe a ruína comigo, né? Quando Morgoth foi expulso de Valinor, né? Ele retorna à Terra-média e ele não traz só a destruição ao redor, mas também a ruína dele. Ele põe parte de si para deixar a ruína, né? Esse mal que habitava a Terra-média vem dele. Ele coloca, né? Assim como o anel em Sauron, né? O anel de Melkor é a Terra-média, né? Ele coloca ali, ele se arruína o seu próprio poder para poder fazer com que permaneça, né? É uma produção, mais uma vez, essa estrutura do progresso, né? Ele produz, o mal ele é produzido, ele não é natural, ele não é naturalístico, ele é produzido, né? Há uma leitura nietzschiana aqui, queira ou não, né? É, de uma decadência ontológica, vamos dizer assim, né, sobre o conceito de decadência ontológica. Né? O mal, como essência, não como consequência, ele se apresenta por si, mas ele se apresenta na produção, né? Ele não se apresenta no bem originário. Né? She, the mistress of her own lust. E finalmente, né, Morgoth encerra esse interlúdio dizendo ela, senhora da sua própria luxúria. Né? Aqui é uma referência simples, uma referência clara a Ungoliant, né? A criatura das trevas que auxiliou Morgoth a destruir as árvores de Valinor. Importante dizer que essa referência aqui ela rompe com a referência anterior da relação Sauron-Melkor, porque Ungoliant nunca teve nenhum tipo de subserviência a Melkor, muito pelo contrário, ela trabalha com ele, mas cobra dele. Inclusive, ela é responsável pelo maior grito de desespero da história, né, de Melkor, né, esse grito que ele dá, pelo medo que ele tem dela, pela agressividade dela, o que ela tem é essa luxúria, essa lust, né, a fome que ela tem, esse pecado original que ela tem, esse pecado capital que ela tem, né, o desejo devorador, né, que ela não pode se controlar e ela queria se alimentar das árvores e ainda assim ficar com fome, no final das contas, quer também a Silmarils, né? E tem um símbolo mitológico, né, da personificação desse desejo autodestrutivo, né, do tudo que ela consome, consome tudo que ama, né, que é um reflexo do Morgoth, né? Ela pode não estar vinculada a ele, mas é um reflexo dele, né? E é uma das poucas criaturas que o assustam. A grande questão aqui é como que chega nesse ponto e o que tem a ver com a narrativa voltar, né, a figura da Angolian, que já se perde muito tempo antes, no começo, né, antes de começar a Primeira Era, né? A grande questão aqui é que esse encerramento de prólogo, né, a figura da Angolian vai ser um cliffhanger para a música que vem em sequência, né? Então ela serve como uma introdução, como um gancho para a música que vem em sequência, né? Ou seja, esse prólogo, ele se resume nesse prólogo de confissão, uma transição entre eras, né? E ele dramatiza não só a queda do Morgoth, mas também o nascimento, né, da sombra que vai ser o Sauron. É por isso que ele é tão bem colocado como interlúdio inicial. Né? Tem o elemento da tragédia, da teologia negativa, da cosmologia mítica, né? É um tom de ruína inevitável, né? Mas também de uma continuidade do mal, né? Com a lembrança, com a rememoração da Angolianth, né? Da luxúria, do pecado capital original, né? Sendo assim, é isso que vai fazer a ponte para a próxima faixa, aí sim uma música que a gente não vai falar hoje, né? Como eu falei, vai ser faixa a faixa. A primeira música que a gente falou hoje, que não é necessariamente uma música, é, é um interlúdio, mas que dá para perceber o quanto de material que a gente pode discutir a respeito disso. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E a gente volta a qualquer momento, que eu não posso prometer quando, com mais um vídeo com a próxima música dessa série ou com algum outro vídeo sobre alguma outra reflexão. Grande abraço para vocês